Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da MT Evolution. Hoje nós vamos aprender como usar os operadores matemáticos em Python. Então eu vou aqui no PyDroid, vou abrir o interpretador, então nós vamos fazer pequenos cálculos matemáticos básicos de multiplicação, adição, subtração e divisão. Então, como nós vamos fazer adição em Python? Então, para fazer a adição, nós vamos usar o sinal mais. Então, eu vou colocar aqui 2 mais 2. Então, o resultado aqui é 4. Então, se eu quiser fazer subtração, vou fazer 3. Então, o sinal de hífen, que é menos 2, por exemplo. Então, aqui eu vou ter o resultado 1. Então, se eu quiser fazer multiplicação, para fazer multiplicação, nós não vamos colocar x. Então, vamos colocar 2 vezes é o asterisco, vezes 2, né? 2 vezes 2, 2 asterisco 2, quer dizer, multiplicação, vai ser igual a 4. Então, nós já fizemos a multiplicação. Então, se quisermos fazer divisão, para fazer divisão, nós vamos usar para. Então, por exemplo, temos 2 dividido por 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 igual a 1. Então, ok. Nós já conseguimos fazer as operações matemáticas básicas em Python. Então podemos acrescentar mais algumas operações matemáticas como potenciação e número inteiro, né? Ou o resto de divisão. Então vamos fazer assim. E se nós quisermos trabalhar com potenciação? Para fazer potenciação, nós vamos colocar dois asteriscos. Ok? Então aqui eu tenho 22, asterisco, asterisco, 2. Então isso quer dizer o que é 22 elevado a 2. Então tem 22, asterisco, asterisco, 2. 22 elevado a 2. Então o resultado é 484. Então, e se eu quiser ter uma divisão mas do resultado ser um número inteiro? Então vou colocar duas barras. Então imaginemos assim, tenho 5 dividido por 2. Então 5 dividido por 2 é igual a 2.5. Agora, se eu quiser apenas número inteiro nessa resolução, então vou fazer 5 barra 2. Então 5 dividido por 2 é 2. Então quer dizer que ele ignorou o número decimal e só nos deu apenas um número inteiro. Então, se eu quiser resto de uma divisão, então eu posso fazer, por exemplo, 5, usar o mesmo exemplo, 5 percentagem 2. Então aqui nós temos o resto dessa divisão é 1. Então é muito simples, né, fazer isso. Então seria bom que anotasse isso em um caderno para não esquecer. Então essa aula é muito curta porque não tem nenhum segredo. Mas então, para fazer raiz quadrada, por exemplo, para fazer raiz quadrada, então tenho 10. Então, para fazer raiz quadrada, nós vamos colocar dois asteriscos de potenciação e nós vamos colocar um valor fracionário, né, que é 1 dividido por 2. Então, aquele 1 dividido por 2 significa que nós estamos a fazer uma raiz quadrada. Se for 1 dividido por 3, é uma raiz cúbica e assim sucessivamente. Então, aqui nós vamos fazer uma raiz quadrada. Então, é importante, isso é muito importante, que coloque entre parênteses 1. Como é que nós vamos fazer a fração? Que é dividido, que é barra 2. Então, vamos fechar parênteses e igual. Então, nós já temos aqui o número inteiro, né? Aliás, o resultado da raiz quadrada de 10. Então é isso. Para essa aula nós aprendemos como podemos usar os operadores matemáticos em Python. Então esse conhecimento é muito importante porque ao longo de
todo o curso nós vamos usar muito os operadores matemáticos. Então é isso, te aguardo na próxima aula.